Vamos lá, vamos falar do Náutico aqui dentro do nosso programa. O Timbu que ainda tem treinamento nesta sexta-feira e amanhã pela manhã o Náutico encerra a sua preparação para enfrentar o Caxias domingo às 19 horas no Estádio dos Aflitos. Os ingressos seguem à venda, o torcedor sócio do Náutico, né, tem aí a plataforma do sócio mais fiel do Nordeste para comprar os seus bilhetes ou até mesmo fazer o check-in, bem como, né, o torcedor comum que através da plataforma do Futebol Card adquire os seus ingressos para esta partida. O clube não divulgou nenhuma parcial, né, de ingressos até o presente momento, mas até pelo último jogo, expectativa de que tenhamos aí 5, 6 ou até mesmo 7 mil torcedores presentes no Estádio dos Aflitos para esse jogo, né, do Náutico diante da equipe do Caxias, né? Um compromisso importante, o Náutico buscando reabilitação depois da derrota sofrida no Passo da Areia para a equipe do São José pelo placar de 2-0. Mas o assunto que tomou as redes ontem, infelizmente, foi o treinamento da quinta-feira marcado pela invasão da principal organizada do Clube Náutico Capibaribe no CT Wilson Campos. Os vídeos vazaram nas redes sociais, né, de muita gente, inclusive 10 viaturas da Polícia Militar de Pernambuco foram acionadas, né, para evitar o pior lá no CT Wilson Campos, pressão absurda, e até o próprio Náutico divulgou através de sua assessoria de comunicação uma nota a respeito do ocorrido. O clima não é bom, né? Há uma contestação muito forte em relação aos resultados, a maneira como o Náutico joga e principalmente a cadeira com a qual o Mazola Júnior ele, né, está sentado no momento, a cadeira da comissão técnica, de técnico da equipe, que está sendo bem contestado. A nota do Náutico, abre aspas, o Clube Náutico Capibaribe vem a público se posicionar diante dos fatos ocorridos nesta quinta-feira, 6, no CT Wilson Campos. Antes do treino, membros de uma das torcidas organizadas do Náutico invadiram o centro de treinamento alvirrubro com o objetivo de cobrar o elenco pelo desempenho da equipe na Série C do Brasileiro. Ressaltamos que os atletas, naquele momento, se encontravam na academia do próprio CT, realizando a primeira parte do treinamento previsto para esta tarde, quando foram obrigados a paralisar a atividade. A conversa aconteceu no estacionamento em frente ao hotel e foi acompanhada em todo momento por seguranças do clube e policiais militares. Entendemos que este tipo de cobrança em nada agrega ao trabalho e tampouco se traduz em resultados dentro de campo. A cobrança pode existir dentro de um limite legal e sem qualquer tipo de agressão, seja ela física ou verbal. Ressaltamos que todas as medidas possíveis para proteger nossos funcionários diante deste episódio foram adotadas e que a atividade prevista para acontecer no campo 2 do CT foi realizada normalmente. Fecha aspas, o treinamento aconteceu, mas com essa chamada, com essa cobrança de uma das principais organizadas, que, diga-se de passagem, até pela quantidade de gente que inclusive esteve no setor, né, lá para invadir os portões, e até os próprios seguranças que estavam à frente ficaram ali de mãos atadas, porque foi uma situação onde, de fato, muita gente, para pouca contenção, né, naquele instante, jogadores, né, acabaram dando atenção aos torcedores que estiveram presentes lá. E é uma situação bem complicada. O Náutico hoje é o atual 12º colocado na classificação. Tem, né, essa pressão absurda de voltar a vencer. Tem os próximos 2 jogos em casa, Caxias e Floresta. Então, assim, é a hora de tentar dar uma resposta, até mesmo porque o torcedor, em partidas longe de casa, está bem desesperançoso. Em casa, a situação ela é bem diferente. O Náutico tem conquistado pontos jogando nos aflitos, o que pode ser ou não suficiente para uma classificação à segunda fase do torneio. Diante de tudo isso, o treinamento acabou acontecendo e a gente já tem aqui um esboço de um provável Náutico para esse jogo diante do Caxias. O Náutico que tem a dúvida no gol, se Lucas Maticoli vai fazer a sua estreia como titular ou se veremos a manutenção de Jefferson Romário no time principal. Arnaldo deve voltar à lateral direita, recuperado de lesão. A zaga deve ser mantida com Irã e Rafael Vaz.
E o Luiz Paulo, que ainda é tratado como dúvida, porém, nesse esboço de escalação é colocado aí como o lateral esquerdo titular da equipe, né? Eu acredito que não vai ser aí o problema no olho que venha a afastar Luiz Paulo desse compromisso do final de semana. Marco Carvalho de volta à equipe como primeiro volante, ao lado do Renato Alves, e a contestada manutenção de Andrei no meio de campo. O torcedor clama pela entrada do Patrick Alan, e que embora Patrick Alan não seja o primor do futebol, mas as partidas ruins que o Andrei vem empilhando com a camisa alvirrubra já são dignas de contestação por parte do torcedor, e com razão, né, de um jogador que não vem rendendo, inclusive está pendurado para essa partida, já tem 2 cartões amarelos. Então é um atleta que, né, já vem aí de uma certa forma arrancando, né, dúvidas do torcedor do Náutico em relação ao seu futebol. E o ataque não deve ser modificado. Cléo Silva de um lado, Gustavo Maia do outro e Paulo Sérgio no comando de ataque. Esse deve ser o provável time alvirrubro de um Caxias que é cheio de velhos conhecidos do futebol pernambucano, né? Como, por exemplo, o Eliezer, aquele volante ex-Santa Cruz, o próprio Dudu Mandai, né, que hoje joga ora como zagueiro, ora como lateral esquerdo, também passou pelo Santa, né? Então é um Caxias que hoje na competição tem apenas 3 jogos, é a equipe que menos entrou em campo, muito por conta do que aconteceu com o futebol gaúcho, né, recentemente. Caxias tem apenas 3 jogos, 4 pontos conquistados, é o atual 16º na classificação, uma vitória, um empate e uma derrota. Uma equipe de poucos gols, né, fez apenas 3 gols em 3 partidas, né, uma média de 1 gol por jogo, mas vem de uma importante vitória. O Caxias na rodada anterior bateu o Figueirense, né, o Figueirense que vinha aí embalado, né, conseguiu aí bons resultados, agora já empilhou uma sequência de derrotas e acumulou mais uma porque o Caxias dentro de casa venceu o Figueira por 2-1. E uma curiosidade, né, o Náutico tem um bom retrospecto contra a equipe do Caxias, mas o torcedor está esperando a titularidade no gol de Lucas Maticoli. E Lucas Maticoli foi goleiro do Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, durante 3 temporadas. E eu até estava observando aqui, né, os jogos com os quais o Lucas Maticoli fez, né, quando defendia as cores do Novo Hamburgo e enfrentou o Caxias em determinadas chances. E foram 5 partidas, ele à frente do gol da equipe do Novo Hamburgo, enfrentando o Caxias, que é o adversário desse próximo domingo. E em 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate, né? Então a estatística não tão positiva. Se o Náutico tem um retrospecto positivo contra o Caxias, né, de manter aí bons resultados diante da equipe gaúcha, no caso do Lucas Maticoli em especial, goleiro que já está à disposição do Mazola Júnior, já pode quem sabe estrear com a camisa do Náutico, depende do próprio treinador, ele tem aí contra o Caxias um retrospecto não tão positivo. Inclusive foram 9, é isso mesmo, 1, 3, 5, 6, 9 gols tomados nesse meio tempo em 5 jogos, né, quando defendia as cores da equipe do Novo Hamburgo e enfrentou o Caxias, em especial no Campeonato Gaúcho, porque também tivemos aí confrontos na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando em 2 jogos o Novo Hamburgo acabou sendo derrotado por 2 vezes pela equipe do Caxias, que na temporada passada, por estar na Série C deste ano, logrou êxito com o acesso à Terceirona.